O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, quando as multidões se reuniram em grande quantidade, Jesus começou a dizer: esta geração é uma geração má. Ela busca um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, a não ser o sinal de Jonas. Com efeito, assim como Jonas foi um sinal para os ninivitas, assim também será o Filho do Homem para esta geração. No dia do julgamento, a rainha do sul se levantará, juntamente com os homens desta geração, e os condenará, porque ela veio de uma terra distante para ouvir a sabedoria de Salomão. E aqui está quem é maior do que Salomão. No dia do julgamento, os ninivitas se levantarão juntamente com esta geração e a condenarão, porque eles se converteram quando ouviram a pregação de Jonas. E aqui está quem é maior do que Jonas. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, a palavra de Deus hoje nos mostra que os ninivitas, ao apelo de Jonas, fizeram penitência e se converteram. Fizeram penitência e mudaram de vida. Não obstante, os interlocutores de Jesus ouviam Jesus e não se convertiam, e não queriam se converter. É por isso que Jesus diz aqui no Evangelho de hoje, retirado de Lucas, capítulo 11, versículo 29, dizendo: esta é uma geração má. Eles buscavam sinais, milagres, prodígios, portentos, curas, graças, mas eles não queriam a mudança de vida. Eles não estavam dispostos a fazer penitência, renunciar a si mesmo, tomar a cruz e seguir Jesus. Eles queriam o espetacular. Eles queriam ser servidos de Deus. Eles queriam que Deus os servisse, mas eles não queriam servir a Deus. Então, Jesus diz: esta geração é uma geração má, porque assim, e o único sinal que será dado a eles é o sinal de Jonas. E qual foi o sinal dado por Jonas? A pregação, a palavra de Deus. Então, assim como Jonas foi um sinal para os ninivitas, assim também será o Filho do Homem para esta geração. E no dia do julgamento, os ninivitas se levantarão juntamente com esta geração má e a condenarão, porque eles, os ninivitas, se converteram quando ouviram a pregação de Jonas. E aqui está quem é maior do que Jonas, diz Jesus. E nós podemos perceber, meus irmãos, a dor na palavra, a dor nas palavras de nosso Senhor. Aqui está quem é maior do que Jonas, e esta geração má não o ouve. Nós temos a tendência de, quando ouvimos, esta é uma geração má, que busca um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, a não ser o sinal de Jonas. Nós temos a tendência de pensar então o quê? Ou nos interlocutores de então, nos israelitas de então, no povo de Deus de então, ou nessa geração má, nas pessoas do mundo que viram as costas para Deus. Mas nós precisamos aplicar este qualificativo depreciativo a nós. Esta geração é uma geração má. Por quê? Porque não tem feito penitência, não tem se convertido
em proporção às graças que lhes têm sido oferecidas. Isto é, quantas graças temos recebido de Deus? E a pergunta é: nós temos agido proporcionalmente às graças recebidas de Deus? Ou nós somos uma geração má que não tem feito penitência, não tem se convertido, que uma geração como crianças que diz: tocamos flauta e vós não dançastes, cantamos lamentações e vós não chorastes. Isto é, nós não estamos correspondendo com aquilo que Deus pede de cada um de nós. A primeira leitura retirada do livro do profeta Jonas nos mostra aqui Jonas que vai atravessar Nínive. Esse texto é construído para mostrar a maldade dos homens, mas ao mesmo tempo a bondade de Deus, quando o homem faz penitência e se converte, quando o homem se arrepende dos seus pecados. É por isso que nós ouvimos várias vezes aqui, como antífona do salmo de hoje: ó Senhor, não desprezeis um coração arrependido. Isto é, Deus se alegra com o coração que se arrepende, e Deus concede muitas graças àquele, independentemente dos seus pecados, aquele que se arrepende dos seus pecados. Então, se você, meu santinho, olha para a sua vida, vê os seus pecados, procure o sacerdote. Se são pecados mortais, procure o sacerdote, se confesse. E como diz um outro salmo: eu confessei, afinal, o meu pecado e perdoastes, ó Senhor, a minha culpa. De não ficar escondendo o próprio pecado, que enquanto você esconde, não assume o seu pecado, é como um doente que não apresenta a sua doença ao médico. A doença não será curada, a ferida não será sarada, porque você não ousou retirar as ataduras e mostrar a feiura da sua ferida. Mas se você mostra a sua ferida, se você confessa o seu pecado, você está preparado para receber o perdão de Deus e as outras graças que virão conjuntamente. Pois bem, então o profeta Jonas, um profeta ruim. Sim, Jonas não era nada de um profeta muito bom, era um profeta muito ruim. Então não queiram vocês dizer: eu não me converto porque o meu padre é ruim. Tá bom, o seu padre é ruim, mas você é também. E se você se perder, você se perderá por culpa própria. Porque Jonas vai para Nínive. Nínive, para ser atravessada, eram necessários 3 dias. E Jonas, que queria que Nínive fosse destruída, ele a atravessou em 1 dia. Olha a boa vontade desse profeta. Isto é, pegou o caminho mais curto. O que eu quero é que o fogo desça do céu, que eles sejam condenados. É isso o que eu quero. E Deus se serve daquele profeta que não era dos melhores, com um coração bem diferente do coração do seu filho, que depois seria enviado. E diz que, não obstante as limitações daquele profeta, o povo, os ninivitas, acreditaram em Deus, aceitaram fazer jejum, vestiram sacos, desde o superior ao inferior. A pregação chegou ao rei. O rei também levantou-se do trono, pôs de lado o manto real, vestiu-se de saco, sentou-se em cima de cinza e fez proclamar em Nínive, como decreto do rei, que todos os homens e animais, bovinos e ovinos, não provarão nada, não comerão e não beberão água. Homens e animais se cobrirão de sacos
e farão jejum, farão penitência. E Deus então suspende o seu castigo. Meus irmãos, quando Jesus, conhecendo as Escrituras, lê esta passagem, ele diz: esta geração é uma geração má, porque os ninivitas se converteram com a pregação de Jonas, e vocês não se convertem com a minha pregação. E Jesus, com toda a humildade e com toda a verdade, diz: e aqui está quem é maior do que Jonas. Ele é o Filho de Deus feito homem, é o Deus encarnado, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, com o seu coração cheio de amor. Que se nós fizermos aqui uma comparação, coração de Jonas, coração de Jesus, pregação de Jonas, pregação de Jesus. Jesus pregava com muito mais autoridade, Jesus pregava com muito mais eficácia, Jesus tocava o coração das pessoas, porque ele, como Deus, tinha um acesso muito maior. Coração de Jonas, coração de Jesus, pregação de Jonas, pregação de Jesus, eloquência de Jonas, eloquência de Jesus. Os ninivitas se convertem à pregação de Jonas, e nós não nos convertemos à pregação de Jesus. É escandaloso, meus santos. É escandaloso que nós, não obstante tenhamos ouvido tantas vezes a palavra de nosso Senhor, que nós sejamos alimentados com o corpo e sangue de nosso Senhor, que nós sejamos sustentados pela presença de nosso Senhor que habita em nós como um templo. E se nós estamos em estado de graça, habita em nós como um amigo, que nós não tenhamos ainda levado a sério, até as últimas consequências, as palavras de nosso Senhor: quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo, tome sua cruz e me siga. Isto é, precisamos não apenas, sim, é claro, é óbvio, romper com os pecados, mas precisamos abraçar a vontade de nosso Senhor, vontade esta completa, que consiste não apenas em abandonar os pecados, mas em procurar zelosamente, piedosamente, viver todas as palavras, todos os mandamentos de nosso Senhor, dos maiores aos menores. E não tenhamos dúvidas de que fazer penitência pela nossa conversão e pela conversão dos pecadores, pela nossa santificação e pela santificação do mundo inteiro, está presente na mensagem de nosso Senhor. Nossa Senhora, que vem pedir não outra coisa senão a vontade do seu Filho. Nossa Senhora, em Fátima, ela aparece às 3 crianças e diz: não ofendam mais a nosso Senhor, ele já está ofendido demais. Isto é, vocês já têm ofendido muito o meu Filho, nosso Senhor. Então não ofendam mais, façam penitência. No terceiro segredo, no tão famoso terceiro segredo de Fátima, o anjo aponta para a terra e diz o quê? Penitência, penitência, penitência. Nossa Senhora diz às 3 crianças de que muitas almas se perdem porque não há quem por elas faça penitência. E às vezes é a nossa, tá? Você às vezes, pensando fazer penitência pelos outros, está também fazendo penitência para si. Você às vezes, pensando que está apenas salvando almas perdidas, dentre elas a sua se encontra. Então, penitência, penitência, penitência. E se fizermos penitência, o castigo não virá. Em várias aparições de Nossa Senhora,
ela repete esta mesma mensagem do Evangelho, que nós precisamos nos converter, rezar e fazer penitência. É uma mensagem quaresmal: conversão, oração e penitência. Meus irmãos, nós ouvimos esta palavra e nós precisamos, diante então desta palavra, nós precisamos fazer uma leitura. Estamos ainda no início da quaresma, uma leitura de quais penitências escolhemos para fazer e como estamos fazendo as penitências escolhidas. São duas coisas distintas. Primeiro, se você escolheu penitências agradáveis a Deus, isto é, se você não escolheu uma bobeirinha para enganar Deus, fiz a minha penitência, por favor, de Deus não se zomba. Então escolher um ou dois propósitos bons, que de verdade repercutam na sua alma, que de verdade sejam remédio para você. Então você escolhe 1 a 2 propósitos, que foram propósitos generosos. Então a escolha foi bem feita. Foi bem feita? Você que vai responder diante de Deus. Primeiro ponto: a escolha foi bem feita. Ok, mas isso não basta. Você pode ter escolhido bem, mas estar vivendo mal. Não estar vivendo no mesmo espírito de nosso Senhor, com toda a generosidade, com toda a radicalidade, pois precisamos ser radicais no amor, e precisamos ser radicais no combate do homem velho, da mulher velha que mora em cada um de nós, do diabo que nos tenta. Então precisamos ser radicais na nossa inimizade contra o diabo. Então você escolheu bem, e você está fazendo bem as suas penitências, ótimo. Então você está no caminho certo. Mas se você, não obstante, tenha escolhido bem, está vivendo mal, é tempo ainda de converter-se, rezar e fazer penitência. Isto é, a quaresma está ainda no início, e Deus tem tantas graças para nos conceder nesta quaresma, e isto não é palavra de efeito. Deus tem graças e graças maravilhosas para nos conceder nesta quaresma, mas depende da nossa docilidade, depende da nossa correspondência. Se nós entrarmos em comunhão com nosso Senhor, se nós nos colocarmos debaixo da sua soberania, se nós nos colocarmos em docilidade com Deus, as graças de Deus nos serão concedidas e serão fecundas na nossa alma. Mas para isso, para que nós entremos em sintonia com Deus, nós precisamos nos converter e fazer penitência. Nós precisamos rezar e fazer penitência. Nós precisamos suplicar a nosso Senhor que coloque no nosso coração os seus mesmos sentimentos, porque esta é a condição necessária para que nós possamos receber as muitas graças que Ele quer nos conceder. E é claro, meus irmãos, eu estou falando aqui para católicos, é óbvio que se você não está em estado de graça, você precisa se confessar. Eu estou pressupondo aqui que você está em estado de graça. Se você está em pecado mortal, é claro que você, primeiramente, antes de tudo, você precisa entrar na fila da confissão, confessar todos os seus pecados, para que a sua luta de conversão, de penitência, de oração, de prática da caridade, para que tudo isso possa reverberar em grandes frutos espirituais na sua vida e por meio da sua vida. Que esta palavra, meus santos, esta geração é uma geração má, não se aplique a nós. Mas nós precisamos com toda a humildade, e aqui, meus irmãos, quando eu digo isso, eu digo aplicando a mim também. Nós precisamos pedir a nosso Senhor: meu Deus, tenha misericórdia de mim, livra-me desta palavra. Eu mereço esta palavra, porque eu não tenho correspondido
à altura das tuas graças. Eu não tenho aproveitado tudo que tu tens me concedido. Por misericórdia, Senhor, livra-me desta palavra, que a mim ela não seja aplicada, esta geração má, mas que a mim me seja aplicada aquela palavra que São Paulo aplicou a si mesmo. Nenhuma graça eu desperdicei. Quando São Paulo diz que ele, como servo de nosso Senhor, ele correspondeu às graças que lhe foram concedidas, embora ele se reconheça como o menor dos apóstolos. Que nós não desperdicemos, que nós não façamos pouco caso, que nós não tapemos os nossos ouvidos, mas que nós, a exemplo dos ninivitas, ouvindo a palavra de nosso Senhor, nós nos vistamos de saco, nós nos sentemos em cinza, nós nos convertamos e façamos penitência, para que as graças de Deus abundantemente sejam derramadas sobre nós e sobre aqueles por quem estamos rezando em toda esta quaresma. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.